Bom dia, 10º ano. Como vão vocês? Aninha, Matheus, bom dia. Espero que vocês estejam bem. Bom, vamos à nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar de verbo e locução verbal, dando início aí ao nosso capítulo 11 do livro 2, tá legal? Então, se vocês não estão com o livro em mãos, peguem o livro para começarmos a nossa aula, tá legal? Vamos lá, começando a falar de verbo, né? Como vocês já viram aí ao longo da vida, verbo é aquela palavrinha que indica ação, estado ou fenômeno da natureza, tá? E é claro, é aquela palavra que se flexiona, certo? Ela sofre flexões para se adaptar a um número, singular ou plural, a pessoa, primeira, segunda ou terceira do discurso, ao tempo, pretérito, presente, futuro e ao modo, indicativo, subjuntivo e imperativo, tá? Nós observamos isso, essa palavra, né, que possui esse conceito, por exemplo, no Poeminha do Contra, de Mário Quintana, que está na página aí 317 do nosso livro. Poeminha do Contra. Todos esses que estão aí atravancando o meu caminho, eles passarão, eu passarinho. Bom, a gente vê nesse poeminha, né, que nós temos alguns verbos, né? O verbo, por exemplo, estar, ok? O verbo atravancar, o verbo passar e um verbo criado pelo eu lírico, que é o passarinho. Esse verbo, né, criado pelo eu lírico, quando a gente vê aqui no contexto, a gente vê que ele vem do verbo aí apassarinhar, viver livre, viver bem, tudo bem? Enquanto as pessoas que atravancam o caminho, que atrapalham, né, o caminho do eu lírico, passarão na vida dele, ele passarinho, ele vai continuar ali vivendo bem, vivendo livre e assim por diante, né? É claro que a gente sabe que num contexto, que fora de contexto, né? Passarinho é um substantivo, mas aqui no diálogo com passarão e passarinho, né? A gente vê aí que o eu lírico fala de uma maneira de viver e de uma ação que ele sobrepõe sobre essa maneira, né? Então, passarinho, né? Ele vai apassarinhar por toda a vida. Bom, é interessante a gente ver aqui, né, relacionado ao conceito de verbo, como eu falei, verbo, palavra que indica ação, estado, mudança de estado ou fenômeno da natureza, né? A gente vê aqui, por exemplo, que o verbo atravancar, o verbo passar, são verbos que indicam ação, não é isso? O verbo estar, geralmente é um verbo de estado, mas aqui ele compõe uma locução verbal, estão atravancando, né? Na qual a gente observa aí que vai se sobressair a ação de atravancar. Então, aqui ele também compõe uma ação porque é uma locução verbal. Dois verbos que funcionam como um, tudo bem? Passarão, verbo passar, no futuro. E o passarinho, como eu falei, um neologismo criado pelo eu lírico. Bom, a gente vai observar aqui mais alguns exemplos, né, que vão nos esclarecer aí melhor ainda esse conceito de verbos. No primeiro enunciado, Júlia comprou um vestido novo, eu tenho aqui comprar, o verbo comprar que indica uma ação, não é isso? Então, se indica ação, eu tenho aí uma palavra que é verbo. Helena está bem. Ó, como eu falei, o verbo está é verbo que geralmente indica estado. Tudo bem? Vejamos aqui que nós temos a maneira como Helena está, né? É um estado de espírito momentâneo, está bem,
tudo bem? Carlos ficou feliz com a homenagem. Ficou quer dizer o quê? Que ele passou a estar feliz, antes não estava. Então, o que, que nós temos aqui? Temos uma mudança de estado. Tudo bem? E choveu ontem, a gente sabe que chover é uma ação que só pode ser realizada pela chuva, né? Por um fenômeno da natureza. Então, temos aqui um verbo que indica fenômeno da natureza, como muitos outros, né? Chover, ventar, trovejar e assim por diante. Amanhecer, anoitecer, ok? Bom, vejamos agora, como eu já falei anteriormente, então verbo é palavra que indica ação, estado, mudança de estado e fenômeno da natureza. E o verbo é uma palavra que se flexiona para combinar com o sujeito da oração, para combinar com a relação de tempo que nós queiramos expressar, com a relação de modo, tudo bem? Então, com relação às flexões verbais, nós vamos ver que os verbos se flexionam em número, singular e plural, né? E em pessoa, primeira, segunda e terceira do discurso, conforme nós estudamos quando vimos os pronomes, né? Nós sabemos que as pessoas do discurso são a primeira, aquela que fala, a segunda, aquela com quem se fala, e a terceira, aquela de quem se fala. Geralmente ela é o assunto, né? E essas pessoas se dividem em singular, primeira pessoa eu, plural nós, segunda pessoa do singular tu, do plural vós, e terceira pessoa do singular ele, do plural eles ou elas, né? No singular ele ou ela e no plural eles ou elas. Então os verbos vão se flexionar em número e pessoa para combinar aqui com essas pessoas do discurso, né? E se flexionarão também em tempo, as noções aí de pretérito, passado, né? Presente, momento atual e futuro que ainda vai acontecer. E se flexionam também em modo indicativo. Nós diremos que o indicativo é um modo verbal que expressa fato certo, tá? É uma certeza de que algo aconteceu no passado ou que está acontecendo no presente ou que vai acontecer no futuro. A gente tem certeza. O subjuntivo indica um fato incerto, duvidoso, é uma possibilidade, algo, né, que possivelmente aconteceu no passado, pode ser que aconteça no momento atual ou pode ser que aconteça no momento futuro. E o imperativo é o modo verbal que denota ordem, pedido, conselho, instrução, tudo bem? Esses verbos, eles ainda se flexionam em voz, ok? Dizemos que a voz é ativa quando vemos que o sujeito, ele é agente da ação verbal, ou seja, ele que faz, ele que realiza, né? Ele pratica a ação verbal. Dizemos que a voz verbal é passiva quando o sujeito, ele é passivo, ele é um paciente da ação verbal. Ele não realiza nada, pelo contrário, ele recebe a ação dada pelo verbo. E dizemos que a voz é reflexiva quando nós observamos que o sujeito do verbo, ele é tanto agente quanto paciente, ou seja, ele tanto realiza a ação quanto recebe essa ação. Vejamos aqui os exemplos, né, que estão aí no livro de vocês, na página 322, se eu não me engano, tá? Temos aqui, ó, João amou Maria. Olha o verbo amar aqui, né? Amou. Eu vejo que essa ação de amar, ela é praticada pelo sujeito João. Então, eu digo que João é um sujeito agente. Ele é um sujeito ativo, tudo bem? Por isso que aqui eu tenho voz ativa. Tudo bem? Maria foi amada por João. Vejamos que o sujeito agora é Maria, é de quem eu estou falando.
Só que Maria, ela não praticou a ação de amar. Pelo contrário, ela recebeu esse amor de alguém. Sendo então, ela paciente da ação verbal. É um sujeito passivo. Então, aqui eu tenho voz passiva. Ok? E no terceiro exemplo, João amou-se tanto que não quis saber de Maria. Eu vejo que aqui o verbo amar, seguido da partícula ser, indica que o João, sujeito, amou a si mesmo. Então, João tanto pratica quanto recebe essa ação de amar. É isso que nós chamamos de voz reflexiva. Tudo bem, gente? Passando então, como eu já falei, os verbos se flexionam em número, pessoa, tempo, modo e em voz, né? Com relação ao modo, nós veremos, né, que cada verbo aí apresenta uma conjugação própria para cada modo e tempo verbal, né? E aí é interessante, como nós já vimos, a semântica do modo indicativo. O que o modo indicativo indica? Qual é o sentido dele? Fato certo, ok? Tudo bem? E o modo indicativo, ele se flexiona em 6 tempos distintos, tá? Que é o presente. Qual é o sentido do presente? Momento atual, o que acontece agora, né? Então, observando aí a conjugação, no presente do indicativo, eu teria eu amo, tu amas, ele ama, nós amamos, vós amais, eles amam, ok? Temos aí o pretérito perfeito, gente, perfeito, segura só esse nome, né? O pretérito perfeito indica um passado único, concluído, por isso que ele é perfeito, tudo bem? Parece que aconteceu uma única vez no passado e foi finalizado, foi concluído. Eu amei, tu amaste, ele amou, nós amamos, vós amastes, ele amou, eles amaram, né? Então, nós temos aí um pretérito perfeito, que foi único, concluído. O imperfeito, gente, ele já recebe esse nome porque a noção que ele expressa é de não conclusão e de continuidade dessa ação verbal no passado, tá? Então, eu tenho um passado contínuo, não concluído. Observem a diferença, né? Amava, olha a ideia de continuidade. Comparem amava com amei, por exemplo. Amei foi único, concluído. Amava me dá uma ideia de continuidade e de não conclusão, né? Então, eu amava, tu amavas, ele amava, nós amávamos, vós amavas, eles amavam, ok? O pretérito mais que perfeito vai indicar um passado distante, anterior a um passado próximo. Eu amara, tu amaras, ele amara, nós amáramos, vós amaras, eles amaram. Tudo bem? O futuro do presente indica um futuro certo em relação ao momento atual. Por isso que é um futuro do presente, né? Algo que ainda vai acontecer em relação ao momento presente que estamos vivendo. Então, eu amarei, tu amarás, ele amará, nós amaremos, vós amarás, eles amarão, ok? E o futuro do pretérito, olha, é um futuro em relação ao passado, tá? Então, eu estou falando do passado e penso num futuro em relação a ele. O que acontece aqui? Eu tenho um futuro que é dependente de uma ação passada. Então, eu amaria se não fosse algo atrapalhando o meu caso de amor, tudo bem? Então, eu tenho sempre uma noção de algo que aconteceria se não fosse outra ação atrapalhando, tá? Outra ação no passado, ok? Então, eu amaria, tu amarias, ele amaria, nós amaríamos, vós amarias, eles amariam, ok? Bom, vejamos aqui a semântica dos tempos do modo subjuntivo, tá, gente? O subjuntivo, nós já vimos de lá que o subjuntivo é o modo verbal que indica o quê? Fato incerto, duvidoso, é uma possibilidade, tá? E o modo subjuntivo se divide em 3 tempos. Presente, olha, como ele é uma possibilidade, né? É um fato possível de se realizar no momento atual. A gente conjuga
o modo subjuntivo com as conjunções, né? Que para o presente, se para o pretérito e quando para o futuro, tudo bem? Então, eu tenho aqui, olha, que eu ame, que tu ames, que ele ame, né? Olha, é um fato possível de se realizar no momento atual. Temos o pretérito imperfeito, que é um fato passado dependente de outro fato também passado. Se eu amasse, se tu amasses e assim por diante. E o futuro, que é um fato futuro dependente de outro futuro. Quando eu amar, quando tu amares, quando ele amar e assim por diante. Com relação ao modo imperativo, eu não coloquei aqui, o nosso livro também não destaca, mas é interessante a gente pontuar que o modo imperativo ele é dividido apenas em afirmativo e negativo, né? Então, como ele denota aí uma ordem, uma instrução, eu dou, por exemplo, uma ordem afirmativa, pedindo para alguém fazer, realizar algo, ou uma ordem negativa para não fazer e não realizar algo, beleza? Bom, os verbos, eles apresentam também algumas formas nominais. O que são isso? O que é isso, né? As formas nominais do verbo, elas dizem respeito à forma verbal que não se flexiona, não recebe essa flexão de número, pessoa, tempo e modo, tá? E além disso, em alguns casos, essas formas desempenham as funções de alguns nomes. Substantivo, adjetivo ou advérbio. Por isso que são formas nominais, porque em determinados contextos pode desempenhar esses papéis, tá? Essas formas nominais são o particípio, aquele terminado com do, né? Ado ou ido, o infinitivo terminado em R e o gerúndio terminado em NDO, como a gente observa aqui, ó. Posta, recuado, disposto, pausado, afastado, né? O infinitivo olhar, amar, cantar, correr, ok? O gerúndio fitando, lembrando, pensando e assim por diante, né? Quero destacar aqui o infinitivo. O infinitivo ele é muito importante também porque é através dele que nós observamos as conjugações a que o verbo pertence, né? Se ele é de primeira, são aqueles terminados em ar. Se é de segunda, são aqueles terminados em er ou or, no caso do verbo por e seus derivados, ou de terceira, que são os verbos terminados em ir, partir, fugir e assim por diante, tá? Como eu falei, essas formas nominais não exprimem por si mesmo nem tempo nem modo. Isso aqui é importante, né? Tá no nosso livro, marquem aí. Não estão flexionados em tempo e modo, né? Ao contrário de uma forma verbal conjugada, como jazia, que nos informa características de tempo e modo, número e pessoa, né? Jazia, eu sei que é a terceira pessoa do singular, tá no pretérito imperfeito do indicativo, né? Uma forma nominal, como posta ou fazendo, não nos informa por si mesmo essas características. Assim, é necessário analisar o contexto da frase para obter informações. Além disso, essas formas nominais podem desempenhar a função de nomes na frase, por isso que elas recebem esse nome, né? Formas nominais, sendo justamente chamadas de nominais. Geralmente, as funções que cada uma exerce são as seguintes: o particípio exerce a função de adjetivo, tá? Como em cotovelo recuado, homem sabido, tudo bem?
Observem que recuado e sabido são formas verbais que estão no particípio. O infinitivo desempenha a função de substantivo. O olhar da menina, olhar é a coisa da qual nós estamos falando, né? Então é um substantivo. Tá diante de artigo, lembram disso? Toda palavra diante de artigo, ela é substantivada. E gerúndio pode ser um adjetivo ou um advérbio em determinados contextos. Amanhecendo, a água fervendo. Então temos aqui, né? Amanhecendo é um advérbio e fervendo, água fervendo, não é qualquer água, mas aqui está fervendo, né? Então temos aí um adjetivo, já que caracteriza, especifica qual é a água. Bom, os verbos, eles recebem também algumas classificações segundo a sua forma, tá? Eles podem ser regulares quando seguem um paradigma, um modelo de conjugação. Esse modelo se dá de acordo com a conjugação a que o verbo pertence, né? Os terminados em ar, como eu disse, são verbos de primeira conjugação, os terminados em er, verbos de segunda conjugação, e os terminados em ir, verbo de terceira conjugação. Alguns verbos são regulares, indicam o quê? Que eles terão sempre a mesma desinência final, tá? Terão a mesma terminação em tempos e modos verbais. Os irregulares são aqueles que sofrem alterações nas desinências, tá? Em alguns tempos e modos, como o verbo fazer, trazer, pôr. Nós vamos observar que essas irregularidades são mais características no pretérito perfeito do indicativo ou no particípio, tá? Então, se eu quero saber se um verbo ele é irregular, eu vou observar a conjugação dele no pretérito perfeito do indicativo ou vou observar qual é a forma de particípio que ele apresenta, tá? Os verbos defectivos, olha só esse nome, gente. Defectivo indica defeito. Então, quer dizer o quê? Que eles apresentam um defeito, e esse defeito é o fato de não ser conjugado em determinado tempo e modo, né? Como latir, abdicar. Eu não digo, por exemplo, eu lato, né? Lato aí é uma palavra que nem existe na nossa língua. Então, eu vou observar que o verbo latir, ele não é conjugado na primeira pessoa do singular do presente do indicativo. E assim como acontece com muitos outros. Os verbos anômalos são os verbos, olha esse nome, eu gosto de dizer que eles são anormais. Eles são anormais porque é muita irregularidade, gente. É tanta irregularidade que eles sofrem alterações não só nas desinências, mas também no radical. A gente observa que não há um radical próprio, como o verbo ser. Olha, eu digo no presente eu sou, no pretérito perfeito eu fui, né? No pretérito imperfeito eu era, tudo bem? No futuro serei. Então a gente vai observar que há uma modificação até mesmo no radical. Isso é um verbo anômalo. Os verbos abundantes, olha, abundante vem de muita coisa, né? São aqueles que possuem mais de uma forma em alguns tempos e modos. Geralmente a gente observa isso no particípio, né? Como o verbo pagar, que pode ser pago ou pagado, né? O verbo aceitar, aceito, aceitado e assim por diante, ok? E alguns verbos a gente observa que há uma abundância em outros momentos, como o verbo haver, né? No presente do indicativo. A primeira pessoa do plural pode ser hemos ou havemos, tá? Então, eu vejo que há mais de uma forma para a mesma pessoa em mesmo tempo e modo. Por isso que ele é abundante.
Bom, vejamos aqui um modelo de verbos regulares, né? Diante do que eu falei, verbos regulares são aqueles que seguem um modelo de conjugação. Então, aqui, primeira conjugação são aqueles terminados em ar, segunda conjugação, terminados em er ou or, no caso do verbo pôr, repor, né, e seus derivados, e terceira conjugação, terminado em ir. Então, aqui, ó, nós vamos ver que esses verbos possuem uma regularidade, eles possuem as mesmas desinências finais, né, nos tempos e em modos. Olha, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais, eles cantam. Vamos observar que todos os verbos de primeira conjugação, terminados em ar, vão aí apresentar as mesmas desinências finais no presente do indicativo. Eu penso, tu pensas, ele pensa, nós pensamos, vós pensais, eles pensam. Observaram que as terminações se repetiram? Porque são verbos regulares, tá? De segunda conjugação também acontece a mesma coisa, né? Mas a segunda conjugação, ela tem outra desinência. Olha, eu vivo, tu vives, ele vive, nós vivemos, vós viveis, eles vivem, tudo bem? Então, os verbos de segunda conjugação vão apresentar aí as mesmas terminações. Isso é regularidade. E a mesma coisa com os verbos de terceira conjugação, né? Eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis, eles partem. Observem que com o verbo sentir, as terminações são as mesmas. Eu sinto, tu sentes, ele sente, nós sentimos, vós sentis, eles sentem. São as mesmas terminações, por isso eles são regulares. Os verbos irregulares são aqueles que, como eu já expliquei, vão apresentar aí algumas alterações nas desinências, tá? E como eu já falei, a gente consegue ver essas alterações no pretérito perfeito do indicativo e também no particípio. Eu esqueci de escrever, mas eu vou escrever aqui para vocês, ó, particípio, tá? Então, eu coloquei aqui um modelo de verbo irregular e um modelo de verbo regular, tá? O vender é um verbo regular. Observem aqui a desinência final dele no pretérito perfeito. Eu vendi, tu vendeste, ele vendeu, nós vendemos, vós vendestes, eles venderam. Se eu pegar outro verbo regular, tá? E for conjugar no pretérito perfeito, como o verbo correr, eu corri, tu correste, ele correu, nós corremos, vós correstes, eles correram. Eu vou observar que o verbo vai apresentar aí as mesmas terminações, as mesmas desinências. O que não vai acontecer com o verbo irregular. Em algumas pessoas, ele vai apresentar aí uma alteração. Como eu fiz, olha, já não é mais o i, né? Tu fizeste, a segunda pessoa regular. Ele fez, olha como mudou. Nós fizemos, vós fizestes, eles fizeram, se repete. Mas aí eu vou observar, então, que o verbo fazer, ele possui uma irregularidade na primeira pessoa do singular e na terceira pessoa do singular, no pretérito perfeito do indicativo, tá? A mesma coisa vai acontecer com o particípio. O particípio regular, ele é terminado em ado ou ido. Tudo bem? Esse é o particípio regular. Como acontece com vendido, amado, tudo bem? Agora eu vejo que com o verbo fazer se dá de maneira diferente, é feito, tudo bem? Não terminou nem em ado e nem em ido. Então eu vou dizer que ele tem um particípio irregular, tá? Então ele já possui aí uma irregularidade. Acontece também com o verbo abrir, né? Alguém fala abrido? Não, né? A gente fala o quê? Aberto. Então,
ele possui aí uma irregularidade. Então, verbos irregulares são aqueles que possuem aí uma alteração em algumas desinências, tá? Ok? Bom, os verbos defectivos e abundantes, só para a gente observar aqui, ó, verbo abolir, ele não é conjugado na primeira, na segunda e na terceira pessoa do singular, do presente do indicativo, e nem na terceira pessoa do plural do presente indicativo. O mesmo ocorre com o verbo demolir. Por isso, ele apresenta o quê? Um defeito, tá? Enquanto os verbos abundantes possuem mais de uma forma. Olha aqui o aceitar. Aceitado, aceito, o entregar, entregado, entregue, tudo bem? O matar, matado e morto. Então, eu tenho sempre, ele é abundante, ele tem um particípio regular, como eu falei, terminado em ado ou ido, né? E um irregular, que não possui essa terminação, nem de ado, nem de ido, ok? Bom, para a gente finalizar aqui, a gente estuda a locução verbal. Já vimos essa palavrinha, locução. Sabemos que locução indica duas palavras que fazem a função de uma, tá? Então, a locução verbal vai ser dois verbos que desempenham a função de um único verbo, tá? Sendo o primeiro verbo auxiliar e o segundo verbo principal, como em estou lendo um livro, tudo bem? É o mesmo que eu leio um livro, ok? Estou lendo é uma ação que se dá no momento presente, está acontecendo agora, né? Então, eu leio também está acontecendo agora, né? No segundo exemplo, Maria queria fazer uma festa. Eu vejo que eu tenho aqui, né, um verbo auxiliar e um verbo principal. Os dois juntos, queria fazer, denotam aqui a ação de uma possibilidade, um desejo de realizar, de fazer uma festa. Então, o que sobressai é a noção do verbo principal. Minha família estava planejando uma viagem. Olha, estava planejando, verbo auxiliar e verbo principal. Os dois juntos, com os dois juntos, sobressai aí a ação de planejar, tá? Então, isso é a locução verbal, dois verbos que funcionam como um. Interessante a gente observar aqui que as locuções verbais realizadas com o verbo ter e com o verbo haver, tá bom? Como auxiliares porque são eles que sofrem a flexão, né? Eu não disse isso lá, me desculpem. Nós vamos observar que o verbo auxiliar é ele que sofre a flexão, né? Olha, estou tá na primeira pessoa do singular, enquanto o verbo principal vai ficar sempre em uma das formas nominais, infinitivo, particípio ou gerúndio, né? Observem aqui, ó, queria, verbo auxiliar, primeira pessoa do singular, enquanto o fazer está aqui no infinitivo. Ó, o estava, terceira pessoa do singular, enquanto o planejando está no gerúndio, ok? Então, a gente tem a junção verbo auxiliar sofrendo a flexão e o verbo principal sempre em uma das formas nominais, tá? E para a formação dos tempos compostos, as locuções verbais formam tempos compostos, tá? Por quê? Porque são as locuções com os verbos ter e haver que denotam os tempos do modo indicativo e do modo subjuntivo, mas por meio de dois verbos, né? Eu tenho cantado é o mesmo que eu cantei, tudo bem? Então, eu tenho aqui, olha, o pretérito perfeito composto, porque equivale a uma noção do pretérito perfeito, só que realizada com dois verbos, que equivalem a um, tá?
Nós vamos observar que isso se dá em todos os exemplos. Mesma coisa acontece aqui, olha, eu tenho o pretérito perfeito do modo subjuntivo composto. Olha, que eu tenha cantado, né? É o mesmo que se eu cantasse, tudo bem? Então, são dois verbos que funcionam como um. E aí, quando esses verbos se dão com os auxiliares ter ou haver, a gente vai observar que eles formam aí os tempos compostos, porque os dois juntos equivalem a uma noção de um tempo da conjugação, da formação dos tempos simples, tá? Que são os que nós já vimos. Bom, gente, finalizamos então por aqui a nossa aula de verbo e locução verbal, observando sempre que verbo é aquela palavra que indica estado, mudança de estado, ação ou fenômeno da natureza, tá? Então, é importante a gente ter essa noção para identificar os verbos nos enunciados, né? E são palavras que se flexionam em tempo, modo, número, pessoa, voz, ok? Podem aparecer numa forma simples, um único verbo, ou podem aparecer numa forma composta por meio de uma locução verbal, ok? Vamos treinar um pouquinho disso a partir das atividades das páginas 323, 324, 333 a 335 e as questões 191 e 209 do nosso caderno de atividades, tá? Isso para o nosso próximo tempo e depois temos a nossa live. Eu vejo vocês já já. Beijos, até daqui a pouco.